Quando é que a gente está perdendo com Deus? Quando a gente não está colocando a nossa vida espiritual em ordem. Por que você acha que a igreja tem batido tanto? Volta para os cultos, esteja mais frequente nas reuniões, não se afasta tanto. Olha, você vai se afastando, parando, deixando de cultuar. A hora que você quiser voltar, vai dar mais trabalho. Você vai encontrar desafios. Quantas vezes eu vi gente se afastando. E aí a hora que ela precisava voltar, ela já não tinha mais aquela mesma força para voltar. Por quê? Porque ela não manteve a vida espiritual dela em ordem. A casa não estava em ordem. Senhor Jesus, chegamos até aqui, Senhor. Esse projeto que tem o propósito de nos levar e elevar a nossa vida com o Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor, porque esse é o primeiro dia do mês, meu Deus, esse dia, ele começou com glória, ele começou com jejum, nós estamos em consagração, jejum da purificação, vamos, meu Deus, entregar daqui a pouco, e eu creio, Pai, eu creio em grandes reviravoltas. Eu creio em mudanças extraordinárias. Eu creio que o Senhor está movendo as águas. As águas estão sendo movidas. Situações que, meu Deus, estavam paradas, travadas, amarradas, coisas que estavam, Senhor, talvez situações de anos, talvez situações recentes, mas que o Senhor está deixando claro para mim, para cada um de nós. Se eu for com uma pessoa, se eu estiver com uma pessoa, não haverá limites para o que eu quero e que eu posso fazer. Como nós ouvimos hoje, meu Deus, a mensagem do programa Mudança de Vida. O Senhor era com José. E eu amo, meu Deus, essa expressão que a tua palavra coloca. E o Senhor estava com José. Quando o Senhor está com uma pessoa, quando o Senhor, meu Deus, encontra condições para se manifestar na vida de uma pessoa, o Senhor responde, o Senhor favorece, o Senhor abençoa, o Senhor transforma, mesmo que ela esteja num lugar que ela não gostaria de estar. Mesmo que o momento seja totalmente desfavorável, mas o Senhor está com essa pessoa. Ah, Senhor. Como esses dias ainda nós falávamos, José cresceu tanto na casa do Potifar que já não tinha mais para onde crescer. Ele já não tinha mais como crescer. Ele cresceu tanto. José cresceu tanto
José cresceu tanto na prisão. José cresceu tanto na casa do Potifar. Porque ele não só foi um excelente servo, mas, meu Deus, José, ele agradava tanto ao Senhor, ele honrava tanto ao Senhor, ele servia tanto ao Senhor, que, Senhor, ele pôde, meu Senhor, ele pôde viver experiências na casa do Potifar inacreditáveis, experiências únicas, transformadoras, surpreendentes, sobrenaturais, porque, meu Senhor, José agradava ao Senhor. E José, ele estava com o Senhor. E o Senhor podia estar com ele, porque José, ele decidiu: eu vou me agarrar a Deus, eu vou me prender a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou servir a Deus de uma maneira nesse lugar que não tem como não ficar visível que o Senhor, ele está na minha vida. Senhor, fala com a igreja, consagra essa reunião e consagra, meu Deus, todos os trabalhadores, todos os nossos trabalhadores, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial para cada um deles, porque quando uma pessoa, ela obedece, Senhor, a tua palavra, quando uma pessoa, ela obedece, meu Pai, a tua santa palavra, não tem como as bênçãos do Senhor, não tem como não repousar sobre a vida dela, não perseguir a vida dela, se hoje vocês estiverem dispostos a obedecer a todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, porque o Senhor colocará você muito acima de todas as nações. Oh, Jesus, eu creio que o Senhor vai colocar o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Deus, muito acima de todas as nações. Vai colocá-los por cabeça, vai colocá-los por cima, vai honrá-los, vai favorecê-los, vai abençoá-los, vai erguê-los. Eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor vão acompanhar a vida desses fiéis. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui. Muito obrigado, meu Pai. Eu concordo com todas as orações que foram feitas até aqui. E eu creio, Pai, que nós vamos ouvir muitos testemunhos de pessoas relatando em cada culto, em cada reunião, milagres e mudanças que viveram para a honra e a glória do Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, para o final. Diga: e neste final de casa firme, eu creio que está reservado o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. O melhor é o final, tem coisas incríveis para o final.
há uma bênção maior e melhor no final, e eu creio nisso. Pode sentar, por favor, por gentileza. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Vamos juntos? Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. A ordem de Deus a Ezequias foi: arrume, organize sua casa, sua família. Ele fez isso? Ele acatou a direção? Ele seguiu a direção que foi dada? Ezequias, coloque em ordem. Tua casa, tua vida está cheia de lacunas. Está cheia de pendências. Tem muita coisa para arrumar. E eu quero que você coloque em ordem a sua casa. Porque antes de você morrer, você não vai morrer antes de colocar as coisas no lugar. Você sabe que a primeira morte que uma pessoa sofre na vida é a morte espiritual. E como que a gente sabe que uma pessoa morreu espiritualmente? É quando ela deixa de colocar em ordem a coisa mais importante: a vida espiritual, a comunhão, a intimidade, a sede, a fome pelas coisas espirituais. Eu estava ouvindo a bispa falar agora há pouco no programa, e eu amo, né, quando a gente fala de José, não só pelo fato, né, de José, Deus acrescenta. Não, é que aquele versículo que fala assim: o Senhor estava com José. Aquele versículo, ele me inspira. Ele me ensina. Porque você pode estar com a tua vida num lugar que você não quer estar. No momento que você não quer estar. Mas mesmo com tudo desfavorável, e não é porque ele trabalhou para colocar a vida dele naquele lugar, não. Não, ele não pediu. Ele não cometeu um erro para poder ser vendido como escravo. Aquilo fazia parte de um processo que ele estava vivendo. Ele, vamos dizer, ele estava aprendendo o que é você colocar a sua vida em ordem, onde você não tem nada que contribua, que favoreça. Mas como colocar a vida em ordem se ele era escravo? Então eu disse que o primeiro lugar que nós organizamos é a nossa vida espiritual. E quando é que a gente realmente coloca a nossa vida espiritual em ordem? É quando muitas vezes você está passando por um deserto. É quando você... Qual foi a palavra que Deus falou para ele aqui? Só coloca a tua vida em ordem?
Foi isso que Deus falou para ele? Não, ele falou o quê? Você vai o quê? O que ia acontecer com ele? Não, recebe. Eu tô com... Esse aqui é um documento de alguém. Imagina um médico virar para você e falar assim, ó, volta para casa, convive com a tua família o máximo que você puder. Eu tô te dando aqui já um diagnóstico que domingo que você vai morrer. Ó, domingo você vai morrer. Hoje é quinta, domingo você vai morrer. O que te resta? O que te sobra? O que você faz? Você entra em desespero, você sai gritando, você está se deparando com uma situação aonde você não tem controle. Você não tem como controlar aquilo de forma natural. José não tinha como impedir ele de ser escravo numa terra aonde ele foi vendido. Mas diga comigo, mas o Senhor estava com José. E como que isso foi ficando visível? Eu já preguei essa palavra e eu disse que José, ele era como um homem que chega numa empresa e ele chega na empresa e fala assim, ó, não precisa me pagar nada, só me dá a oportunidade de trabalhar. Ele chega lá com uma mão na frente e outra atrás. E à medida que ele está ali trabalhando, José, pega essa documentação aqui, esse documento aqui, vai lá e leva ele no lugar A, B, C, tal. Ele pega a documentação e ele faz um trabalho tão bem feito naquilo que foi colocado nas mãos dele, que fica estampado, fica visível. Rapaz, você fez muito bem seu trabalho, José. Tá de parabéns. Aí ele recebe outra... José, pega isso aqui agora, ó, e eu quero que você faz assim, assim, assim. Ele não só pega, ele anda uma milha a mais, ele faz além do que lhe foi pedido. Escravo não faz uma coisa além do que foi pedido. Escravo vai fazer aquilo que lhe foi mandado. Diga comigo, mas o verdadeiro servo, ele faz além do que lhe foi pedido. Você é uma pessoa, você pode dizer que você é uma pessoa que faz além do que lhe pede? Ou você só faz o que lhe é mandado? Você faz o básico. Só o que tem que fazer ali. Você anda uma milha a mais? Sabe, eu acredito que José, mesmo na condição de escravo, ele andava uma milha a mais. Você que está aqui, eu não sei quantas horas você ficou nessa madrugada. O que você está mandando uma mensagem para o céu? Eu, hoje, decidi andar uma milha a mais. Eu decidi vir à igreja no encerramento do projeto Casa Firme, nessa reunião das 7 horas da manhã, que eu podia muito bem não ter vindo, eu podia muito bem ter, feriado, dá para ter dormido até mais tarde, dá para ter planejado aí já fazer alguma coisa por essa parte da manhã. No mais, a vida, como às vezes muitos têm, puxada, corrida de assuntos, feriado. Então, para que eu vou à igreja? Não,
eu vou à igreja, eu vou ao templo para fazer o quê? Para buscar os conselhos e as direções que o Senhor tem comigo. Então eu estou dando a Deus uma condição. Senhor, eu quero que o Senhor seja comigo já nesse primeiro dia do mês, já nessa quinta-feira. É feriado, mas para mim não tem esse negócio de feriado. O que tem para mim é o seguinte: eu preciso da bênção que vem do Senhor para minha vida, porque o que determina os resultados não é o lugar, mas é a bênção que está sobre a vida de uma pessoa, e eu quero essa bênção na minha vida. Eu quero essa bênção na minha vida. Quando Deus falou para Abraão: sai da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai, vá para um lugar que eu te mostrarei. E ele disse que ele libera ali, na verdade, 7 promessas ao Abraão. E uma das promessas: eu vou fazer de você uma bênção. Então diga comigo: a bênção do Senhor estaria na vida do Abraão. Aonde estaria a bênção? Então, o que o Abraão tocasse, fizesse, pisasse, qualquer coisa, como aquele lugar ficaria? Abençoado. E Deus manda Abraão para que lugar? Para um lugar maldito. Para um lugar maldito. E ali ele diz: Abraão, depois que Ló se apartou dele, depois que o véu foi tirado da vida dele, porque Ló quer dizer véu. Tá vendo essa terra aqui, ó? Percorre essa terra. Mas Senhor, mas peraí, não tem nada aqui, só tem morador, né? Tem gente aqui que mora aqui, vive aqui. Não, então, mas ó, eu sei que tem gente que mora aqui. Você quer essa terra para você e para os seus descendentes ou não? Ah, eu quero. Então você vai fazer o seguinte: você vai percorrer a terra de norte a sul, de leste a oeste. Como é que aquela terra faria parte da vida do Abraão? Seria dele e dos seus descendentes. Como? Se ele fosse capaz de obedecer em pegar a bênção que Deus deu a ele, e ali, ó, esse lugar a partir de agora é meu e é dos meus descendentes, e eu abençoo esse lugar. Esse lugar Deus falou que ele é meu. Então a partir de agora, ó, eu de norte a sul. Então eu vou andar de norte a sul, vou andar aqui de norte a sul. Esse lugar é meu e a partir de agora esse lugar é bendito e abençoado, porque a bênção que está na minha vida eu estou transferindo para esse lugar. Ele viu a promessa toda se cumprir? Ele viu? Não, ele não viu. Ele não viu, Isaac não viu, Jacó não viu. Josué viu essa bênção que Deus liberou para o Abraão se cumprir? Viu, tanto que ele ajudou a conquistar o quê? Que terra que Israel conquistou? A terra de Canaã, a terra prometida. José acreditava que essa terra seria conquistada? Acreditava? Qual era a prova que ele acreditava? A hora, aqui eu estou morrendo, pega meus ossos e enterra onde? Enterra na terra, que eu sei que tem uma promessa que ela vai se cumprir. Enterra meus ossos lá. Eu não quero meus ossos enterrados no Egito, eu quero meus ossos enterrados lá. Pega meus ossos, coloca nessa terra. Quando a promessa se cumprir, pega meus ossos e coloca nesta terra. Não é no Egito, é nessa terra que o Senhor prometeu. Por quê? Porque o Senhor tinha prometido para Abraão.
E ele sabia e ele acreditava tanto naquela palavra, naquela promessa, que ele sabia que ele não ia ver. Mas ele fez um pedido: olha, gente, pega meus ossos. E eu sei que a hora que a promessa se cumprir, enterra lá. E é engraçado que os ossos de José, você sabe por quantos anos ele ficou no Egito, ainda depois que ele morreu? 430 anos. Quantos anos eu falei? E depois que o Senhor usou Moisés para libertar Israel do Egito, o que o Moisés não deixou esquecer? O que não deixou esquecer? Não deixou esquecer os ossos dele. Mas peraí, mas o Moisés não estava nem vivo na época do José? Como é que ele lembra desse assunto? Para você ver que quando uma pessoa ela está focada na palavra de Deus, ela está focada nas promessas, ela acredita na palavra, nas promessas de Deus, ela sabe que todas as promessas vão se cumprir, nenhuma delas vão falhar. Nenhuma delas. Deus prometeu para Abraão, Abraão viu ela se cumprir? Não. Prometeu para Isaac, a mesma promessa para Abraão, ele viu ela se cumprir? Também não. Para Jacó, ele viu ela cumprir? Não. José, que era filho do Jacó, viu? Também não. Mas ele cria tanto que ele falou: pega meus ossos. E eu acredito que naquele período que estava lá no Egito, quando alguém estava ali desanimado, pensando em desistir, não tem mais o que fazer, eu acredito que os ossos de José era aquela mensagem, ó. Assim como o Senhor foi com o nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, com José. E ele deixou os ossos dele aqui para nos fortalecer, para nos dar essa esperança. Assim nós podemos crer que Deus vai nos tirar do Egito, Deus vai nos tirar do Egito, Deus vai nos tirar do Egito. E tirou. E tirou. Só que você não vai ver tudo isso se cumprir, diga comigo, sem colocar a casa em ordem. A casa tem que estar em ordem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver fluidez, você quer ver mudança, você quer ver crescimento, você quer ver progresso, você quer uma vida grandiosa, você quer um resultado que você jamais imaginou que você poderia ter na sua vida. O esforço que você tem que fazer, o empenho que você tem que ter, a dedicação que você tem que colocar é em manter a tua casa em ordem, porque você acha que não é fácil as coisas bagunçar, você acha que não é fácil as coisas saírem do lugar, você não acha que é fácil. Olha para a tua casa, quando você arruma a tua casa, deixa a casa toda bonitinha, quanto tempo demora para ela bagunçar? Lá deixa a louça toda lavada, arrumada, tudo certinho. Quanto tempo demora para a louça suja aparecer? Você lavou roupa, você passou, nossa, ai. A mulher olha assim e fala: ai, graças a Deus. De repente, olha o cesto de roupa cheio de novo. É ou não é? É muito fácil. E deixa isso. Passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4. Como é que fica a vida depois que as coisas acumulam? Qual que é a tendência do ser humano? Qual que é a tendência do ser humano? É ir deixando as coisas o quê? Acumular. Eu não posso. Eu preciso entender definitivamente que essa é uma palavra de ordem. Ponha em ordem. Porque, deixa eu te falar uma coisa, olha só.
Essa caixinha aqui, o lugar dela é aqui. Se começarem a colocar essa caixinha, que ela é para ficar aqui, e começar a colocar ela aqui no chão, e ninguém pegar essa caixinha do chão e colocar ela no lugar dela, diga comigo, isso pode virar um padrão. O que eu disse? Conduta permitida é conduta ensinada. Vamos repetir juntos? Conduta permitida. Ó, eu estou vendo que a caixinha está fora do lugar, mas eu não estou fazendo nada. Eu estou vendo que a caixinha foi tirada do lugar, ela está no lugar errado, mas eu não estou resolvendo, colocando ela no seu devido lugar. Então, conduta permitida é conduta ensinada. Se eu deixo essa caixinha aqui no chão, isso vai virar o quê? O que vai virar que eu disse? Um padrão. Então, vamos falar de novo. Isso pode virar um padrão. Certo? O que na sua vida já virou um padrão? O que hoje não está certo e está difícil de resolver, está difícil de solucionar, está difícil de arrumar, está difícil daquilo mudar? Por que está difícil? Por que está difícil? Porque aquilo virou um padrão. Porque aquilo virou um padrão. Aquilo teve um início. Quando é que essa caixinha, ela virou um problema ao ponto agora de virar um padrão? Nossa, agora ninguém consegue tirar essa caixinha do chão e botar ela no lugar da... Meu Deus, parece que é um parto, parece que é um desafio, parece que é uma guerra. Meu Deus, como que eu vou conseguir agora tirar? Porque parece que agora não tem o que fazer, agora não tem como é que eu tiro daqui e boto ela aqui? Parece que falando do jeito que eu estou falando aqui, indo mais para uma coisa como essa, parece simples. Mas se fosse tão simples, por que isso na sua vida não foi resolvido ainda? Por que isso não foi arrumado ainda? Por que não foi arrumado? Por que não foi resolvido ainda? Porque virou o quê? Diga comigo, e todo padrão, diga, gera dentro de nós uma crença. De novo, gera uma crença. De novo, gera uma crença. Então agora, o que é que na verdade eu acredito? Que a caixinha, por ela estar não aqui, mas no chão, ela está certa. Ela virou agora um padrão, uma crença, uma verdade dentro de mim. Não está certo, deixa a caixinha lá. Não, meu querido, mas a caixinha não é aqui, a caixinha é lá. Ah, mas não tem o que fazer. Claro que tem o que fazer. Não, mas agora vai criar um problema na família, tirar a caixinha daqui e botar lá. Ela está sempre aqui, mas está sempre desde quando? Não importa quantos anos a caixinha estava lá. Aonde essa caixinha tem que ser colocada? Diga no seu lugar. Diga, cada coisa na minha vida precisa ser colocada em ordem. Diga, tudo tem que estar no seu devido lugar. Mas nada aqui fora vai estar no seu devido lugar. Olha aqui para mim, por favor. Nada aqui fora vai estar no seu devido lugar sem antes primeiro a sua mente estar pensando da maneira certa. Então diga comigo, essa caixinha está no lugar errado por causa de um padrão de mentalidade. Diga, por causa da minha maneira errada de pensar.
Então tinha algo errado, bem errado na casa do Ezequias. E o problema que estava havendo era na família. Só que como a Bíblia não dá o detalhe de qual era o problema, o Senhor chega e fala com alguém que sabia que tinha um problema na família. E diz o que para ele? Ponha em ordem a sua casa. E a palavra de ordem, ela era uma palavra tão séria. Gente, pensa aqui comigo. Se o cara podia viver mais, e Deus chega nele e fala que agora a vida dele vai acabar, vai ser interrompida, não é porque provavelmente coisas estavam sendo negligenciadas, coisas estavam sendo ignoradas. A palavra do Senhor, provavelmente, para a vida familiar, estava sendo rejeitada. Vamos pegar o exemplo do Davi? Davi ganhou o mundo, certo? Não teve uma derrota nas batalhas. Mas aonde Davi mais fracassou? Aonde? Dentro da sua casa. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é o lugar que a gente primeiro precisa vencer? Fora ou dentro de casa? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Você acredita que a gente primeiro precisa vencer na vida financeira, a gente primeiro precisa vencer na área da saúde, a gente primeiro precisa vencer fora, ou a gente primeiro precisa vencer dentro de casa? Você acredita nisso? Agora pergunta isso para você. Você tem vencido dentro de casa? Você tem vencido dentro de casa? Independente do que acontece dentro da tua casa, o que acontece com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você tem vencido dentro de casa? Porque o Ezequias, ele pediu para Deus que ele não queria morrer. Mas em nenhum momento você vê ele tocando na questão de que, ó Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo fiel. Tudo que ele usou na oração dele estava dentro. Mas a palavra de ordem relacionada à família, ele revela, ele mostra que ele não colocou em ordem. Ele não deu atenção. Ontem o bispo Fernando, no culto à noite, ele lembrou que o Davi, ele protelou uma situação que ele tinha com Abisalão para resolver uma pendência entre pai e filho por mais de 10 anos. E ele não quis resolver. Ao ponto dele ter que sair descalço de Israel. Eu não lembro se ele no máximo ele tinha um chinelinho no pé. Mas pelo que eu me lembro, ele saiu descalço e ainda meio que com a cabeça coberta, fugindo de Jerusalém, porque o filho dele tinha armado uma conspiração para tomar o reino dele. Por que ele passou por essa situação? Por que ele viveu isso? Por que aconteceu isso com Davi? Porque bastava ele ir lá e resolver o que ele tinha que resolver com Abisalão. E ele não quis resolver. A Bíblia fala que ele tinha um filho chamado Adonias. Eu não lembro agora se é 1 Reis, capítulo 1, 13, ou 2 Reis, capítulo 1, 13, não lembro agora. Eu sei que lá está escrito assim, que Davi, ele não contrariava o filho. Na hora do almoço, se seu filho quiser comer um pacote de bolacha,
ou chupar um pirulitão de doce antes de almoçar. Tá certo isso? E você acha que a coisa certa que a gente deve fazer com o filho não é contrariar ele, não é virar para ele e falar: você não vai comer bolacha, você não vai comer doce antes do almoço, não. Sabe quando alguém deixa solto, deixa correr, permite, libera, aceita uma coisa que ele está vendo que está errado? Eu não falo nada, eu não me posiciono. Ei, o José, na casa do Potifar, ele cresceu tanto que ele não tinha mais para onde crescer. A bênção estava na vida dele de tal maneira que ele cresceu. Ele não tinha mais para onde crescer. Aí, de repente, a mulher dele. Será que a mulher do Potifar não aparecia seminua para ele? Será que a mulher do Potifar não insinuou para ele dia e noite, dando sopa para ele, tentando de tudo quanto é jeito? Não, você deita comigo, José, deita comigo, José, deita comigo, José, deita comigo, José. Aí eu pergunto para você, ele cedeu para aquela mulher ou ele rejeitou? Ele evitava e se afastava. Ela vai passar por aqui? Então eu não vou nem passar. Vou passar para o outro lado. Ele evitava. E quando ele vinha, que ela se aproximava, porque ele estava na casa do Potifar, ele se afastava. Não, eu não quero contato, eu não quero. Mas a Bíblia fala que ela insistia com ele. Então ela fazia de tudo e ele fazia a parte dele. Porque na cabeça dele, deitar com aquela mulher era perder tudo que ele vinha construindo com Deus. Então, peraí. Você está aqui agora, diga comigo, fazendo mais uma construção na minha vida, fala na minha vida espiritual. O que você está deixando a tua vida mais forte, mais alicerçada? Sim ou não? Imagina você, de uma hora para outra, perder tudo. Perder tudo. E principalmente perder com Deus. Acabou a nossa vida. Acabou. Ele não aceitou perder com Deus. Quando é que a gente está perdendo com Deus? Quando a gente não está colocando a nossa vida espiritual em ordem. Por que você acha que a igreja tem batido tanto? Volta para os cultos, esteja mais frequente nas reuniões, não se afasta tanto. Olha, você vai se afastando, parando, deixando de cultuar. A hora que você quiser voltar, vai dar mais trabalho. Você vai encontrar desafios. Quantas vezes eu vi gente se afastando. E aí a hora que ela precisava voltar, ela já não tinha mais aquela mesma força para voltar. Por quê? Porque ela não manteve a vida espiritual dela em ordem. A casa não estava em ordem. Quem está entendendo a palavra? Então, ponha em ordem o que não foi colocado em ordem ainda. Você e a sua família já tiveram uma conversa séria? Já colocaram os pingos no i? Já acertaram o que tem que acertar? Vocês têm bem alinhado o que vocês não querem para a vida de vocês e o que vocês querem? Você sabe. Se eu te perguntar aqui agora, olha aqui para mim. Fala para mim 10 qualidades suas. Você teria na ponta da língua para me responder 10 qualidades que você tem? Ou você ia enroscar, falar umas 2, 3, 5 e não ia conseguir chegar a 10? Aí você vai falar, o que o senhor quer dizer com isso? Diga comigo, se eu sei
das minhas qualidades é porque eu sei aonde eu posso crescer, onde eu posso ficar melhor. Diga, onde eu posso evoluir, avançar. Agora, quando a gente sabe, tem bem claro que a gente não quer, qualquer coisa que tentar entrar na nossa vida. Então vamos voltar na caixinha. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação que está trabalhando para tirar a caixinha do lugar e botar ela em qualquer outro lugar, a hora que você vê, vamos fazer aqui, ó. Você vê ela fora do lugar, o que você vai falar? Não, eu não quero a caixinha aqui. Eu não aceito isso aqui, eu não vou tolerar isso aqui. Eu não vou permitir isso aqui. Isso não vai fazer parte da minha vida. Isso aqui não está certo, não vou deixar, não vou permitir. Estou me levantando aqui agora, ó. Eu estou dizendo, não quero isso aqui. Eu quero a caixinha no lugar. Pronto. Tem gente que se acostuma com coisa ruim. Tem gente que se acostuma em morar, em viver em lugar que cheira mal. Estou perguntando, tem ou não? Tem gente que se acostuma com muita coisa que não é boa? Sim. E Deus quer que a gente venha ter que padrão? Um padrão de excelência? Um padrão de alguém vitorioso, mais do que vencedor? Alguém que quando vê, como Davi, quê? Quem é que vai lutar comigo aqui? Esse Deus de Israel aí não é nada. Eu sou o poderoso Golias, filisteu de Gate. Se me vencerem, os filisteus serão seus servos. Mas se eu te vencer, vocês vão ser nossos servos. E ficou lá, batendo, e batendo, e batendo. O desafio habitual, por 40 dias, 2 vezes ao dia. Davi ouve uma vez. Eu vou repetir para você, Davi ouve uma vez. Eu vou repetir, Davi ouve uma vez. E uma vez foi o suficiente para ele falar, eu não aceito o que esse Golias, esse gigante, ele está fazendo aqui agora. E ele só parou naquele momento. Ele não voltou para casa, enquanto ele não derrubou aquele Golias e ele não cortou a cabeça dele. Sabe, eu tenho atendido bastante pessoas ultimamente. Conversado com bastante pessoas. Ouvido muitas pessoas. E eu fiquei feliz com uma coisa que ainda eu estava observando. É que exatamente o que nosso ministério ensina. Quando você ouve, quando você descobre, quando você vê que ali tem uma situação, o que a gente precisa fazer? A partir do momento que eu tomei consciência que algo precisa mudar, eu não vou esperar alguém falar 2, 3, 10 vezes comigo. Eu já vou tomar uma atitude, eu já vou me levantar e nós vamos resolver aquilo. Ou, senhor, senhora, tá vendo esse problema aqui, ó? Você pode resolver, você pode vencer esse problema. Você pode sair dessa situação. Você acredita, você crê. E muitas dessas pessoas, elas estão com a caixinha fora do lugar e até agora elas não conseguiram colocar a caixinha de volta para o lugar. Não é que elas não quiseram, é que elas não sabem. Elas ainda estão com dificuldade de ouvir a palavra do altar e colocar a palavra em prática na vida delas. Você tem dificuldade de ouvir a palavra do altar e colocá-la em prática? Você tem dificuldade de ouvir uma palavra no programa e colocá-la em prática?
Você tem dificuldade de ouvir uma direção que Deus está te dando e ir lá e fazer exatamente o que foi orientado para você? Se você tem, você tem que pedir ajuda. Agora, se você já desenvolveu essa capacidade de ouvir e rapidamente obedecer, então continue crescendo nisso. Porque nós não podemos perder as nossas oportunidades. Porque a palavra, quando ela vem para resolver a nossa vida, para mudar a nossa vida, para tirar a nossa vida da condição que ela está. E se você está ouvindo uma palavra, e essa palavra não está mudando a tua vida, é porque a fé sem obras é o quê? Então está faltando o quê? Uma fé viva, uma fé em ação, uma fé que te leva a agir, a colocar em prática. E o que é que está impedindo você de colocar a palavra em prática? Diga comigo a partir de hoje. Cada palavra, cada direção que eu receber, diga no mesmo dia, eu vou sair praticando. Eu vou sair fazendo. Diga, eu vou sair obedecendo. O que você vai fazer? Você vai sair? Você vai sair? Porque, diga comigo, é aprender, é ouvir, praticar e ensinar. É ouvir, praticar. É ouvir e praticar. É aprender e praticar. Você quer ver a tua vida só crescendo? Para de ouvir a palavra e deixar para depois o que você tem que fazer agora. Porque se o que você está ouvindo agora, a palavra vem com uma força, vem com um poder. Se você deixa aquilo passar e não faz, você perdeu aquela força. Você perdeu aquela unção. Você perdeu aquela oportunidade. Você desprezou. E aí você se pergunta, por que eu não estou conseguindo vencer? Porque você não está vencendo no momento que você pegou a palavra, recebeu a palavra e deveria ter colocado ela em prática. E aí, você sabe onde muitos estão perdendo a guerra? Sabe onde muitos estão perdendo a guerra? Estão perdendo exatamente nesse pequeno processo, ouvir e sair fazendo. Se você é vencido nesse pequeno processo, você vai ser vencido na vida. Quem entendeu o que eu falei? Então fique em pé, por favor. Levanta aos céus as suas mãos. E diga comigo, Senhor, hoje eu vou pegar essa palavra e eu vou aplicá-la na minha vida. Eu vou colocar em ordem tudo o que eu preciso colocar na minha vida. E eu recebo nesta manhã esta graça, este favor, esta unção, este poder, esta bênção. Através desta mensagem, vem uma unção, vem uma graça, vem um favor para me ajudar a viver, a obedecer, praticar e alcançar o que o Senhor tem comigo. Então fala para Deus agora, eu vou colocar minha vida em ordem. E vai falando, o que você vai colocar? O que você vai colocar? O que você vai arrumar? O que você vai organizar? O que você vai fazer? Senhor, eu vou colocar. Porque agora eu tenho graça. Agora eu tenho favor. Agora eu tenho unção. Agora eu tenho, meu Deus, a bênção do Senhor. Eu tenho a ajuda do Senhor. Eu posso. Isso na minha vida vai mudar. Isso vai ser resolvido. Isso vai ser sanado. Isso não vai ficar da maneira que está. Isso não vai permanecer da mesma forma. Eu acredito, Senhor. Eu acredito na mudança da minha vida. 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 Eu vou colocar a minha casa em ordem. Eu vou colocar minha casa em ordem. Eu vou colocar minha vida em ordem, minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha saúde. Eu vou colocar em ordem em nome de Jesus. Não vai ficar nada fora do lugar. Não vai ficar.
Senhor, tem coisas que podem ter desafio, pode talvez ter resistência, pode ter guerra, pode ter batalha, mas eu dou uma ordem agora. Toda resistência, todo padrão errado, maldito, toda crença errada, toda mentira, sai da minha vida agora. Se eu me acostumei com um padrão errado, se eu me habituei em viver errado, se eu tenho aprendido a aceitar o que não é para aceitar, se eu tenho, Senhor, me acostumado com a coisa errada, se eu tenho deixado, abre os meus olhos agora, coloca a luz nas minhas trevas, me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, me ajuda a entender, me ajuda a mudar, me ajuda a me posicionar, não me deixa ficar cego, não me deixa, Senhor, me perder, porque a pessoa, ela fracassa, é quando ela está num tempo bom, é quando ela está num tempo de bênção, é quando as coisas estão andando bem, ela se distrai e ela acaba sendo roubada. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero, eu quero ver, eu quero ter visão, eu quero ter clareza, eu quero ver a minha mesmo, eu quero ver a minha própria vida, eu quero enxergar o que eu não estou enxergando em mim, Senhor. Eu quero essa mudança na minha vida hoje, eu quero essa mudança hoje, eu quero essa mudança agora. E o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e tudo que José fazia dava certo, e tudo que José fazia prosperava, e tudo que José fazia, ele tinha resultados. Fala para Deus: a partir de hoje eu creio que à medida que eu coloco a minha casa em ordem, que eu arrumo essa bagunça, o Senhor vai estar comigo, a bênção do Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me favorecer, o Senhor vai me ajudar, e tudo vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai crescer, tudo vai mudar, tudo vai prosperar, e eu vou atingir resultados que eu não tinha atingido até hoje, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e enche ela dessa certeza, enche ela dessa unção. Fortalece essa pessoa nessa manhã, fortalece, seja fortalecido pelo Senhor, seja fortalecido pelo Senhor, receba a graça do Senhor para colocar tudo em ordem, receba a graça do Senhor, você tem graça, acredite, você tem graça para colocar tudo em ordem. Não fala para você: mas eu não tenho condições. Sim, você tem condições. Bispo, mas eu tenho uma conta para pagar, que eu não tenho dinheiro para pagar. Senhor, se eu tenho uma conta para pagar, e ainda que no momento eu não tenha o dinheiro suficiente para pagar, eu declaro: eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção, eu tenho a bênção de Deus, que pode me favorecer, que pode me abençoar, que pode abrir uma porta para mim e me honrar em nome de Jesus. Mostra para Deus que você acredita, mostra para Deus que você crê, mostra para Deus que você está aberto e disposto. Senhor, eu não quero mais nada fora do lugar, eu não quero mais nada na minha vida pendente, desarrumada. Eu vim aqui buscar essa unção, eu vim aqui buscar essa bênção, eu vim aqui buscar esse poder, e eu acredito em nome de Jesus que eu estou recebendo o que eu preciso para isso ser arrumado na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não importa o que fala com Deus, que muda, receba a graça, quero agradar, receba o favor, quero receba, agradar a ti, acredite, creia, e não importa o preço, nada vai ficar fora do lugar. que eu tiver que A palavra está vindo porque Deus quer mais vale a tua presença, que tudo seja colocado em ordem, aqui dentro tudo de seja mim. arrumado.
coloque luz Coloca, nas Senhor. minhas trevas, Coloca, Senhor. coloque luz Coloca, nas Senhor. minhas trevas. Eu quero Coloca, Senhor. ver Jesus. Eu quero ver, Senhor. Eu quero Eu preciso ver. meu Pai. Eu preciso enxergar. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Quero adorar a Ti. Quero adorar a Ti, Deus. E não E importa. não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. Nós já ouvimos isso diversas vezes, mas talvez isso não foi aplicado como se deveria ser. Então agora, ela ouviu a palavra, talvez ela já ouviu até várias, e agora ela vai colocar em prática. Ela vai acatar, ela vai obedecer, ela vai organizar, ela vai arrumar. E assim, ela vai viver o que ela ainda não viveu. Eu quero aproveitar, estende as mãos, por gentileza. Senhor, eu quero apresentar todos os pedidos que foram colocados nessa bandeja. E eu creio que o Senhor vai atender todos os pedidos do seu povo. E o Senhor vai entregar a cada um o pedido que foi feito. Ele vai ser colocado numa bandeja e servido e entregue a ela em nome de Jesus. Eu consagro, eu santifico, eu abençoo e eu tomo posse, Senhor, desta vitória realizada, materializada, o que ela deseja. Eu profetizo que o Senhor vai atender o desejo do coração dela, o pedido que o Senhor fez, o Senhor vai responder, e grandes serão os testemunhos, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.